Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem com você? Que bom que nós podemos estar aqui para começar uma aula muito especial do nosso curso de Teologia. Eu quero lembrar uma coisa importante para você do nosso curso, que nós estamos fazendo uma jornada. Essa jornada a gente está seguindo o método histórico-redentivo, onde a gente pega a história da Bíblia e vamos estudando o plano de redenção que Deus tem. Então vamos lembrar, lá no passado Deus criou tudo para ser perfeito, tá? Era a criação de Deus. Se o homem e a mulher não tivessem caído em pecado, com certeza a gente não teria toda a história da Bíblia contada do jeito que é contada, porque não haveria queda, não haveria necessidade de um povo para salvar os outros povos e nem a necessidade de um Salvador. Então, nós temos ao longo da Bíblia a história de um Deus que não se cansa de correr atrás do ser humano para resgatar e para salvar. Quando a gente estudou lá anteriormente, algumas aulas atrás, a gente viu que depois do dilúvio, as pessoas, o povo, acabou se espalhando pela terra, ali no episódio do Gênesis capítulo 11, da Torre de Babel, quando o povo se espalhou pela terra, então Deus agora escolhe uma família, porque eram fiéis a Deus, era a família de Abraão, e falou assim: Abraão, eu tenho uma promessa para você, uma promessa e um chamado. Eu quero que você constitua uma grande nação, porque através do povo, do teu povo, dos teus filhos, do povo que será chamado no futuro de povo de Israel, eu quero que vocês então possam representar o meu nome diante de toda a terra. Vocês serão meu povo, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão ter uma característica especial, vocês vão ser um povo singular. Por quê? Porque eu amo vocês, eu quero que vocês representem a mim por toda essa terra. Então o que nós estamos vendo na Bíblia agora, nessa história, é justamente a história, é justamente esses episódios da história onde Deus está moldando esse povo, chamando esse povo, cuidando deles para que a missão que ele colocou no coração deles pudesse ser cumprida em todas as situações, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje é justamente sobre a nossa aula número 10 a respeito do Sinai, quando o povo saiu da terra do Egito e foi até o Monte Sinai. A experiência de hoje vai ser muito boa. Como é que tem sido para você? Tem sido bom? Então eu queria que você colocasse nos comentários aí, no chat agora do YouTube, colocasse aí nos comentários como tem sido essa experiência, como tem sido participar desse curso e aprender esses ensinamentos. Como tem sido para você? Escreva aí, por favor, tá bom? A gente vai estar... É muito legal ver como tem sido a jornada, a caminhada de cada um ao longo das páginas das Sagradas Escrituras. Quero convidar você então para nós orarmos. Feche seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós aqui estamos, Senhor, para te agradecer pela bênção de poder estudar a Tua Palavra e compartilharmos uns com os outros esse conhecimento. Isso não apenas nos traz informação, mas deve transformar o nosso coração, especialmente, Senhor, nos ensinar que o povo de Israel deveria ter feito no passado, o Senhor agora pede para nós fazermos a mesma coisa. Não para nós negligenciarmos as Tuas verdades, mas para a gente, Senhor, entender a história da missão que começou com o Senhor lá no Éden ou antes mesmo lá no céu e que essa missão continua através de nós hoje para salvar as pessoas e levá-las ao conhecimento do Senhor. Que a Tua bênção chegue na casa de cada aluno, cada aluna nesse momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá então, vamos estudar. Então, olha comigo aqui na tela, a nossa aula hoje é a nossa aula número 10. A gente está estudando as 4 etapas da história, a criação, a queda, a redenção e restauração. Estamos dentro desse período onde a gente chama de redenção, que é o maior período da Bíblia. Na sua timeline você consegue ver bem exatamente como essa parte abrange, o maior período da história realmente, tá bom? Então a nossa aula hoje é a nossa aula número 10, que vai falar sobre o Monte Sinai. A gente hoje vai ver a experiência do povo de Israel, da saída do Êxodo até chegar no Monte Sinai e o que Deus deu ali. Antes das perguntas do Monte Sinai, eu queria que você pudesse entender uma questão. Uma questão fundamental de nós entendermos na Bíblia são os altos e baixos do povo de Israel. Os altos e baixos. Então eu quero que você agora vá comigo aqui no quadro e eu queria mostrar para você aqui um gráfico, vamos botar assim. Aqui está uma linha do tempo. Eu gosto de linhas do tempo. As linhas do tempo, na verdade, elas são
esses períodos da história, eu consigo entender numa perspectiva que a gente chama de linear. Nem todo mundo entende assim, nem todas as pessoas conseguem ter essa habilidade. Mas eu particularmente aprendo muito dessa maneira, quando eu coloco uma linha do tempo, certo? Eu coloco uma linha do tempo. Então, por exemplo, como é que seria uma linha do tempo da sua vida? Você coloca lá, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu nasci, depois eu fui para a escola, depois eu recebi meu primeiro presente, depois eu comecei a namorar, noivei, casei, consegui meu primeiro emprego, e assim você vai colocando uma linha do tempo. Quem olha do futuro, né, olhando para o passado, consegue entender como foi a sua vida. Então a linha do tempo ajuda a entender, pelo menos para mim, de uma perspectiva muito interessante, tá? Então assim, na linha do tempo que nós temos aqui, existem alguns episódios. O primeiro deles, a gente pode colocar aqui, que é o evento da criação, tá? Criação. Vou botar só tá bom, você já entendeu o que é criação. Aí nós temos um outro período aqui, que é um outro episódio, que é o episódio da queda, tá? Nós temos depois vários personagens que foram surgindo. Um dos episódios que nós tivemos aqui foi o momento do dilúvio também. A outra que foi a história de Abraão, que foi um personagem importante da Bíblia, que nós vimos aqui, o personagem chamado Abraão. E agora nós temos um outro período que a gente pode chamar aqui dos altos e baixos do povo de Israel, tá? Desde da saída do povo de Israel do Egito até chegar na Terra Prometida, o povo de Israel, eles passaram por altos e baixos. Altos e baixos. E é justamente esses altos e baixos que eu queria que você acompanhasse comigo. Eu vou colocar aqui apenas siglas. Quando o povo estava lá no Egito como escravos, eu vou colocar o E de escravos. Eles estavam aqui, a gente pode ver que a linha, esses altos e baixos, né? A linha estava aqui embaixo. Lá depois em cima eles estavam com Moisés. E Moisés foi um período importante, um momento áureo, né? Eles estavam no auge, Moisés libertando o povo, levando aquele povo para a terra prometida. Só que depois daqui de Moisés, eles tiveram uma recaída, que foi o período justamente do deserto, a rebelião, os problemas e tanta desconfiança que eles tiveram ao longo do caminho. Logo mais a gente tem um outro momento importante, que é a nossa aula de hoje, que é o Sinai, é a nossa aula de hoje. Um momento alto também, onde eles estavam ali falando com Deus, Moisés falando face a face com Deus e o povo de Israel respondendo, vendo os trovões, tudo aquilo estavam no momento áureo ali também. Só que depois de sair do Egito, do Monte Sinai, eles passaram por um período de rebelião no deserto, que será os nossos próximos temas, e por fim eles chegam à famosa Terra Prometida. Então você percebe que o povo de Israel ele teve seus altos e baixos ao longo da história, tá? Agora, a nossa aula de hoje, ela tem algumas perguntas. Como é que foi a saída do povo? Onde era o Mar Vermelho? Como que a Bíblia foi escrita? Por que o Monte Sinai? Quais leis foram dadas no Sinai? O que é a lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente? E o que tem de especial no Decálogo? Esses são as perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje, tá bom? Um ponto interessante que eu queria que você entendesse é porque até o momento que a gente viu anteriormente, nós temos... pode voltar para cá? A gente tem um período onde o povo de Israel ele era tratado como sendo os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, a partir de Êxodo capítulo 7, verso 14, você tem a primeira referência onde Deus ele diz, vocês agora são o meu povo. Eu vou chamar vocês o meu povo. E aí no capítulo 12, verso 37, nós temos o episódio da famosa saída do povo de Israel em direção à Terra Prometida. Então ali realmente começa a saída do povo o povo de Israel saindo da terra do Egito numa longa caminhada em direção à terra de Canaã, ou a Terra Prometida, tá? É esse episódio, como a gente falou na aula passada, que dá nome ao livro de Êxodo. Êxodo vem da palavra grega ex-rodos, que significa saída, caminho para fora, ou simplesmente Êxodo, como nós conhecemos em português, tá? Eu queria que você olhasse comigo numa tabela que nós temos aqui. Essa tabela, ela mostra justamente uma comparação
entre o povo de Israel e a experiência deles e Jesus. Você sabe, né, que Jesus, as pessoas que vieram antes de Cristo e vários personagens como Moisés, o povo de Israel, Josué, Boaz, muitos nomes, eles tipificavam a Cristo. O que é tipificar? É como se eles vivessem uma experiência que Jesus viveria no futuro também. Tá? Então eles a gente fala, né, era tipo Cristo, no sentido de eles estavam cumprindo, fazendo uma função que Jesus estaria fazendo no futuro. Então nós temos aqui Moisés, que era o libertador, foi o libertador, e você olhar do lado tem aqui Cristo, que era o libertador. O povo de Israel foi para o Egito, Jesus também foi para o Egito. O povo de Israel passou pelo meio do mar, Jesus também passou pelas águas, passou pelo batismo. O povo de Israel vagueou 40 anos no deserto. Jesus vagueou 40 dias pelo deserto, sendo tentado pelo diabo. Deus revelou o caráter dele no Monte Sinai para o povo de Israel. Assim, no livro de Mateus capítulo 2 e até o capítulo 7, Jesus ele revelou o caráter de Deus no monte também, no famoso Sermão do Monte, onde ele expôs ali o caráter de Deus de uma maneira muito bonita. O povo de Israel sacrificou o cordeiro pascal na Páscoa, né? E Jesus ele foi o cordeiro pascal sacrificado, justamente na Páscoa onde Jesus morreu. E o povo de Israel construiu o tabernáculo para Deus habitar com eles, e o próprio Jesus disse que ele mesmo estaria habitando no meio de nós. Né? João 1, verso 14, é um texto lindo, um clássico, onde a Bíblia fala justamente isso. Jesus veio habitar entre nós. Isso é algo fantástico. Agora, sabe que nós temos uma questão, e eu queria que você pegasse sua Bíblia e fosse comigo ao livro de Êxodo, capítulo 12, verso 38. Aqui tem um texto que pode passar despercebido aos nossos olhos, mas que ele é muito importante para entender o que vai acontecer na frente. Êxodo, capítulo 12. O capítulo 12 é justamente o capítulo que narra esse período, né, o povo de Israel saindo do Egito. E no capítulo 12, verso 38, diz assim, ó, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Esse texto pode parecer despercebido, porque a princípio parece que a Bíblia está dizendo, subiu juntamente com eles, com o povo de Israel, uma mistura de gente, gado, uma coisa arada lá que tinha. Só que na verdade essa expressão misto de gente ela é importante. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que esse misto de gente eram pessoas que não eram da família de Abraão, que não eram do povo de Israel. Muitos egípcios e outros povos que habitavam o Egito aproveitaram a saída, que era um momento onde eles estavam deixando a escravidão, e acompanharam junto. Imagina você vivendo no meio de 2 milhões de pessoas, que era o povo de Israel, você lá, um estrangeiro, vivendo lá no meio do povo, e daqui a pouco alguém diz, olha, o nosso Deus prometeu nos dar uma terra que emana leite e mel, e nós vamos sair daqui numa caminhada de 40 dias até chegar lá. Você sendo escravizado, talvez vivendo em más condições. Então, certamente, eu acredito, se eu tivesse nessa situação, eu também teria ido junto. Só que esse misto de gente que a Bíblia fala trouxe alguns problemas. Em primeiro lugar, esse povo que não era do povo de Israel, que foi junto com o povo de Israel para o deserto, em primeiro lugar, depois de um tempo eles desejariam voltar. A gente vê esses episódios na Bíblia. Em segundo lugar, eles sentiram vontade das comidas do Egito, da alimentação do Egito, do cardápio do Egito. E aí você vê os episódios, né, o povo reclamando. A Bíblia não especifica quem eram essas pessoas, mas esse texto nos ajuda a entender que eram pessoas que não eram do povo de Israel, que estavam indo junto. E há um outro episódio também. Eles acabaram adorando os deuses egípcios e eles levariam o povo de Israel a se corromper no episódio do bezerro de ouro. Então esse misto de gente, na verdade, foi um grande problema para o povo de Israel. Agora, o povo de Israel, então, ele sai, e agora eu quero que você olhe comigo aqui nesse mapa que nós vamos ver aqui. Aqui está esse mapa onde o povo de Israel está saindo. Para você se situar bem, na apostila tem tudo bem detalhado. Cada ponto desse aqui, ó, essa bolinha aqui me ajuda a entender, cada ponto desse aqui, Ramsés,
Sucote, Pi-Hairote, Mara, Elim, deserto de Sim, Refidim e, por fim, o Monte Sinai. Cada ponto desse na sua apostila, na página 67, está detalhando o que aconteceu em cada local desse. Então, basicamente, aqui na bolinha número 1, né? Aqui fica bem fácil de você ver, na bolinha aqui número 1, o povo de Israel, então, ele sai em direção à terra prometida. Depois nós temos aqui em Sucote, nessa outra região aqui, que está bem no meio aqui da tela, tá aqui, nós temos... Opa, volta para cá. Isso. Nós temos então aqui onde Deus estava guiando o povo de Israel através de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Em Pi-Hairote, então, foi onde eles atravessaram o Mar Vermelho. Alguns dizem que era uma ponte de areia que se criou lá e tudo isso, mas é muito difícil dizer exatamente, cientificamente, o que aconteceu. O fato é que Deus abriu o Mar Vermelho e esse povo passou com o pé seco, e quando o povo passou, os egípcios correram atrás deles e o mar engoliu aqueles egípcios. Logo depois nós temos Mara, onde as águas eram amargas, e então Deus então curou as águas amargas de Mara. Logo mais nós temos Elim, onde Israel acampou junto a 12 fontes de água, tudo isso está lá no livro de Êxodo. Depois no deserto de Sim, foi o episódio onde o povo estava com fome e Deus enviou ali duas coisas, né? O maná e as codornizes. Então Deus enviou no deserto de Sim, justamente nessa caminhada que eles estavam fazendo. E aqui Deus ele reforça a ideia do sábado para o povo de Israel, que eles já tinham em sua mente, mas ainda era parece um pouco vaga, né? Ou talvez eles não estivessem muito acostumados. Deus então relembra o povo, até que nós chegamos finalmente no ponto 7, que é Refidim, onde o povo de Israel fez uma luta contra Abimeleque, e nós vamos ver, Amaleque. Esse episódio ele tem uma importância na Bíblia, a gente vai ver logo em seguida, o próximo ponto que nós vamos ver é esse. E no ponto 8 aqui do nosso mapa é justamente o Monte Sinai, onde o povo ficou ali e recebeu as instruções de Deus. Tá bom? Agora, uma pergunta para você. Como é que a Bíblia foi escrita? Como que a Bíblia foi escrita? Nós temos um episódio interessante no capítulo 17, verso 14 de Êxodo, onde o povo de Israel está ali lutando contra Amaleque. Amaleque, um rei ali que queria dominar o povo, escravizar o povo, e eles fizeram uma luta e ganharam. E esse episódio da luta, Deus fala para Moisés, Moisés, escreva num livro isso, escreva num livro. E muitos estudiosos veem justamente aí o início de algo que não era muito comum, de você registrar nos livros os acontecimentos, como se fosse um livro de Atos, né? Que as igrejas muitas têm, livro de Atos. Moisés então começa a registrar tudo o que estava acontecendo com o povo de Israel. E nós temos aí o início do que a gente pode dizer a escrita da Bíblia. Apesar de que a Bíblia começou a ser escrita um pouco antes com Moisés, mas aqui nós temos a primeira referência de Deus pedindo, escreva num livro, registre num livro o que está acontecendo, tá bom? E aí nós temos justamente Moisés escrevendo o que ele viu, mas alguns outros textos da Bíblia foi justamente as revelações que Deus deu a ele. Então a Bíblia, ela foi inicialmente escrita por esse homem chamado Moisés. Moisés escreveu a Bíblia de uma maneira brilhante. E há uma frase que eu queria analisar com você aqui. Essa frase diz assim, Deus inspirou Moisés, que usou a língua que ele falava para expressar com suas palavras a vontade de Deus a seu povo e perpetuar os seus ensinos. Tá? Primeira coisa, primeiro ponto, Deus. A Bíblia diz aqui que foi o próprio Deus quem falou com Moisés, revelou a Moisés todas as coisas, porque Deus falava face a face. A segunda palavra dessa frase diz que Deus inspirou. O que é inspirar? Inspirar é justamente soprar. Deus ele falou com Moisés, e tanto Moisés como os profetas recebiam sonhos, recebiam visões, às vezes era voz audível, às vezes era apenas o pensamento, onde Deus inspirava as suas ideias e o profeta então escrevia, tá? Escrevia. Um outro ponto interessante
Moisés, a outra palavra que está sublinhada nessa frase, Deus inspirou Moisés. Esse homem foi muito importante porque ele foi o primeiro profeta a escrever a Bíblia, e nós temos o registro de que ele começou a escrever Gênesis quando estava justamente cuidando de ovelhas lá no deserto, quando ele fugiu do Egito, né? Então ali ele começou a escrever o livro de Gênesis. Agora olha essa frase que bonita no livro Patriarcas e Profetas, página 251, onde diz assim, ó: enquanto os anos se passavam e vagueava ele, Moisés, com seus rebanhos nos lugares solitários, ponderando na situação opressa do seu povo, né? Então ele estava no deserto, mas pensava sobre o povo. Está sendo oprimido? O que eu posso fazer? E tudo isso. Ele reconsiderava o trato de Deus para com seus pais e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E suas orações por Israel ascendiam de dia e de noite. Então, enquanto ele estava no deserto, fugindo da situação, ele pensava, refletia e orava por isso. E então, olha que coisa linda que diz: anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. E ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro do Gênesis. Os longos anos passados nas solidões do deserto foram ricos de bênçãos, não somente para Moisés e seu povo, mas para o mundo em todos os séculos subsequentes. Que coisa bonita, né? Que coisa linda ver essa frase, porque aqui a gente vê justamente Moisés escrevendo o livro de Gênesis. Mas como é que ele escreveu? Há duas formas de ele ter escrito esse livro, e eu acredito que Deus utilizou as duas formas. A primeira, a tradição oral. Então os pais contavam para os filhos aquilo que eles aprenderam dos seus pais. Então o que um tataravô contou para o avô, que contou para o pai, que contou para o filho. Esse filho aprendia e depois ele passava para frente. Moisés foi educado pela sua mãe, e Moisés, por ter participado de tudo isso, ele certamente conhecia a história. Então, junto com esse conhecimento, essa tradição que passava de boca em boca, que passava de geração em geração, de família para família, nós vemos também, junto com isso, Deus inspirando Moisés para escrever. E nós temos então aqui aquilo que a gente chama na apostila de crença detectada. Aqui nós temos uma crença que foi detectada. Qual é? Das 28 crenças que a Igreja Adventista tem, essa aqui é a primeira delas, que é sobre as Escrituras Sagradas. Então nós cremos que as Escrituras Sagradas são um produto justamente da revelação de Deus aos profetas, e eles colocaram ali a vontade e o desejo de Deus para todos nós, tá bom? Mas um outro ponto interessante que nós temos também é que a Bíblia diz que Deus falou, eu vou só reler a frase, Deus inspirou Moisés, que usou a língua que ele falava. Então, Moisés escreveu com a própria língua que ele falava. Qual era a língua que Moisés falava? A língua era, obviamente, o hebraico. O hebraico, a gente tem informações de que ele é um ramo de uma antiga língua semita, né? Dos descendentes da família de Sem, filho de Noé. Então, era uma língua que era falada pelos nativos de Canaã. E essa língua, a gente acredita que Abraão também aprendeu quando chegou ao lugar, e por fim foi passando de pai para filho até chegou Moisés e escreveu a Bíblia em hebraico. É a língua que os judeus falam hoje. É claro que o dialeto da Bíblia, a maneira como foi escrita, é diferente do que nós temos o hebraico moderno que é falado hoje. Mas uma coisa que me chama muita atenção, se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Salmo, capítulo 119, é o maior capítulo da Bíblia, 176 versos, você encontra ali, em todo esse livro, você encontra cada letra do alfabeto hebraico. Então eles fizeram como se fosse um acróstico. Acróstico é assim, né? Você pega seu nome, por exemplo, vou botar aqui o nome de um dos nossos alunos aqui, o Fernando, do Guaraituba, e você coloca ali Fernando, e coloca o F, depois o E, o R e assim por diante. E com a primeira letra você escreve. Isso é um acróstico que a gente faz, tá? E por fim, quando você vê todas as frases, a primeira letra forma o nome Fernando, por exemplo. Então nós temos aqui no livro de Salmo 119,
Cada seção do Salmo, geralmente são 7, de 6 a 8 versos, na verdade, cada seção começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Et, Vav, Zain, Het, e assim por diante. Eu não lembro mais o alfabeto hebraico, porque faz tempo que eu estudei isso aí no seminário de teologia, mas sempre que eu preciso lembrar de uma letra em hebraico, ao invés de procurar um dicionário, eu corro aqui para o Salmo 119, que aparece ali, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante, as letras do alfabeto hebraico, tá bom? Outro ponto interessante, a Bíblia diz que nós queremos, na verdade, que Moisés expressou com as suas próprias palavras aquilo que Deus havia inspirado o pensamento dele. Então Deus não inspirou as palavras. Em algumas situações Deus ele ditou algumas coisas, mas na maior parte das vezes Deus inspirou o pensamento e ele escreveu com suas próprias palavras. Se um paranaense tivesse recebido a revelação de Deus e tinha que registrar o momento onde tem um grupo de homens jovens, ele se referiria a esse grupo como o quê? Como rapazes ou como piazada? Ou como um homem como piá ou como rapaz? Depende. Por exemplo, se fosse no litoral de Santa Catarina, seria guri, seria rapaz. Mas se fosse no Paraná, seria piá. Entende as diferenças? Então Moisés escreveu com as suas próprias palavras. Alguns dizem que a Bíblia não tem nenhum erro, mas a gente vai ver mais na frente que ela tem alguns erros. Um profeta, escrevendo com as suas próprias palavras, ele colocou um verbo errado, conjugou errado um verbo, por exemplo, e assim a gente tem alguns erros de escrita, mas que não interferem em nada o poder e a maravilha que é a palavra de Deus, tá bom? E por último, Deus então desejou que houvesse então essa transmissão de conhecimento para que o povo de Israel pudesse conhecer a sua vontade, a vontade de Deus. Então tudo que Moisés escreveu está registrado na Bíblia, olha aí na tela agora, está registrado na Bíblia como sendo o Pentateuco. O que Moisés escreveu em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e grande parte de Deuteronômio é justamente o Pentateuco, que os judeus, e tem uma imagem aí muito interessante, é a imagem justamente de um rolo que os judeus têm um carinho muito grande. Os judeus, eles veneram a Torá, porque a Torá é a base de todo o povo judeu, tá bom? Agora vamos lá, eu queria que você pudesse junto comigo aqui agora, porque nós vamos por uma parte muito bonita, muito especial da nossa aula, que é justamente sobre o que Deus deu para o povo de Israel no Monte Sinai, tá bom? Antes de a gente entrar nesse assunto, você tem alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Tem? Coloque nos comentários. Se está tudo bem claro, vamos continuar a aula. Se tiver alguma dificuldade para entender alguma parte, dê um pause aqui no vídeo, volte lá e aí a gente pode, você pode tirar alguma dúvida caso tenha ficado também. Mas qualquer coisa coloque aqui e a gente vai conversando. No Monte Sinai, Deus ele deu várias leis, tá? Então quando você olha aqui, eu vou fazer um círculo aqui, isso aqui a gente chama de Torá, que é justamente o Pentateuco. Dentro da Torá existem diversas leis que foram dadas para o povo de Israel, diversas leis. Só que o coração da Torá e o coração das leis é justamente o que nós conhecemos como Decálogo ou os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos, eles formam justamente o coração da Torá, a parte mais importante. Então nós estamos agora caminhando em direção estamos entrando. Hoje a gente vai ver sobre as leis e na aula que vem a gente vai entrar sobre os 10 mandamentos, a beleza que é os 10 mandamentos. Inclusive a tarefa de casa de hoje tem um material excelente para você estudar, tá bom? Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Agora, para a gente entrar nisso aí, no livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 1, nós temos o seguinte, aqui nós temos o registro, né, que foi no terceiro mês, que é o mês de Sivan, que corresponde ao final de maio e início de junho. Então nós temos aproximadamente 45 dias, tá, que o povo levou para sair da terra do Egito. E é uma pergunta,
Qual foi a festa judaica que deu início ao povo de Israel, ao calendário judaico, e foi a festa que Deus utilizou para que o povo saísse dali e fosse para a terra prometida? Qual foi? Qual foi a festa judaica? Isso mesmo, acertou. Se você respondeu Páscoa, você acertou. Então, na Páscoa, nós temos aqui a Páscoa. A Páscoa, então, 45 dias depois, o povo, então, levou para chegar até o pé do Monte Sinai. Eles passaram mais um dia no pé do monte, passaram mais um dia dando a resposta para Deus, para que Deus falou, né, olha, eu tenho muitos mandamentos e leis para dar para vocês, vocês aceitam? Eles levaram um dia para responder e levaram mais 3 dias de preparação. Se você somar tudo isso, você chega a 50 dias, tá bom? E que festa que os judeus comemoram 50 dias depois da Páscoa? A festa de vem da palavra penta, né, que é 50, Pentecostes. A festa de Pentecostes acontece justamente 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Então, do mesmo jeito que o povo de Israel teve início na Páscoa e recebeu a lei de Deus no Monte Sinai 50 dias depois, assim também o povo de Deus, a igreja cristã, na Páscoa foi onde ela nasceu, com a morte de Jesus, e 50 dias depois ela recebe o Espírito Santo para proclamar o Evangelho ao mundo. Que coisa bonita, né? Que coisa linda isso aí. Queridos, quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo que o povo de Israel agora, 50 dias depois que saiu do Egito, está no pé do Monte Sinai, para receber a revelação de Deus, as leis de Deus e tudo aquilo que ele vai falar. E esse é um ponto muito importante. O Monte Horebe, o que aconteceu no Monte Horebe no passado? Vamos dar um prêmio aí para quem acertar. O que aconteceu no Monte Horebe no passado? Coloque aí nos comentários, no chat aí. O que aconteceu no Monte Horebe? Quem recebeu uma revelação? Eu vou facilitar a pergunta. Qual foi o personagem que vai voltar para o Monte Sinai que já esteve no Monte Horebe? E mais, qual foi o personagem que viu uma sarça se queimar no Monte Horebe e voltaria nesse mesmo monte, alguns anos depois, com o povo de Israel para poder receber a revelação de Deus? Moisés. O Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe, que é o mesmo local onde Moisés recebeu a revelação de Deus na sarça ardente. Então esse monte ele era conhecido por Moisés. Olha que coisa bonita, eu fico pensando na beleza que tem nessa relação entre o Monte Horebe e o Monte Sinai, que é o mesmo lugar. Moisés ele chega no monte, recebe a revelação de Deus e Deus dá a promessa, eu vou tirar o povo do Egito e vou trazer aqui nesse monte, porque é aqui que eu vou educar esse povo. E naquele momento, a sós de Moisés com Deus, o inquieto Moisés, ele agora entendeu a missão e ele sai, busca o povo, 2 milhões de pessoas, e traz para aquele monte para que eles pudessem ser burilados por Deus para então servir como representantes dele diante do mundo. Que coisa bonita, né? Esse monte, o Monte Sinai, ele não era um monte desconhecido. E o Monte Sinai era o lugar perfeito. O povo passaria 11 meses aqui. 11 meses passariam aqui acampados no pé do Monte Sinai. Era um lugar perfeito para o povo de Israel. Sabe por quê? Era um lugar ermo, um lugar afastado, solitário, sem influência de nenhum outro povo. Não era rota de comércio, nada disso. Era realmente um lugarzinho perfeito no deserto, porque era ali que Deus estaria revelando a sua vontade para o povo. Agora, o que Deus deu no Monte Sinai para o povo? O que Deus deu? Veja bem, no Monte Sinai, Deus deu todo o conteúdo do livro de Êxodo e Levítico, tá? Tudo que a gente vê ali no livro de Êxodo e Levítico foi dado por Deus a Moisés no Monte Sinai e ele registra tudo aquilo ali. Então, se você pegar todas as leis do livro de Êxodo e Levítico e tentar resumir, como é que a gente poderia classificar o que Deus deu para o povo de Israel naquele monte?
Nós temos algumas alternativas. A primeira delas, a tradição judaica. Os judeus, eles conseguem encontrar aqui no livro de Êxodo, eles conseguem identificar aqui 613 leis. 613 leis. Sendo que dessas 613, 365 são proibições, porque é como se fosse, na verdade, aqui, uma para cada dia do ano, o ano solar, né? Aliás, há uma diferença entre o ano solar e o ano judaico. O ano judaico segue o calendário lunar e o calendário solar era utilizado na época também por outros povos. Então, ele era um calendário que os judeus eles não utilizavam. Mas, para título de comparação, eles diziam que cada proibição da Bíblia era uma proibição para cada dia do ano, tá? E 248 ordens. Por que essas ordens? Ou por que essas determinações, essas ordens, né? Por que esse número 248? Eles diziam que era justamente a quantidade de partes do corpo humano. Então os judeus conseguiam dividir o corpo humano em 248 partes. Então eram formas de eles entenderem a tradição judaica. Tudo que Deus deu no Monte Sinai, eles resumiam justamente nisso. Os pais da igreja, que são aquelas pessoas que viveram depois dos apóstolos de Cristo lá na frente, esses pais da igreja, eles dividiam em 3 tipos de leis, que eram as leis cerimoniais, as leis morais e as leis civis, tá? E nós temos na nossa apostila uma divisão geral, né, do que Deus deu no Monte Sinai, porque foram muitas coisas. Então foi os 10 mandamentos, o Código da Aliança, o Código Deuteronômico, nós temos as normas sobre a construção do santuário, as leis de sacrifício, leis de santidade, as leis sobre as cerimônias e festas, o decálogo ritual, as disposições sobre saúde e, finalmente, um conjunto de leis sobre a distribuição da terra. Foi tudo isso que Deus deu no Monte Sinai. Mas uma coisa importante nós precisamos lembrar. Tudo que Deus deu para o povo de Israel, tudo que Deus deu, tinha um peso muito grande, especialmente os 10 mandamentos. Esse será o tema da nossa próxima aula. Os 10 mandamentos, eles eram uma lei tão importante que mais na frente os profetas, especialmente Isaías, vai dizer que a lei, a Torá, que é todo o conteúdo, especialmente os 10 mandamentos, a Torá, ela pertence a todas as nações. Todas as nações. E aí, inclusive, diz que até as ilhas mais distantes, né, pessoas que não habitavam ali próximos, até esse povo deveria cumprir e cuidar dessas leis, guardar essas leis também. A luz dos seus ensinos brilha para guiar toda a humanidade até a vida, como a revelação viva de um Deus ético, imparcial e universal. Então, a lei de Deus aí, ela tinha uma validade muito grande, porque ela serviria para os povos no futuro também. Vamos entrar numa parte agora, e essa será a nossa parte final agora da nossa aula, tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo nós já temos de aula. Tá bom? Nós vamos agora para a nossa parte final, porque essa parte eu acho muito legal. Veja bem, Deus deu várias leis. E se a gente pegar alguns princípios gerais da lei de Deus, das leis que Deus deu, a gente encontra alguns princípios, a gente pode dizer assim, alguns valores que estão presentes na lei de Deus. O que são valores? Valores é aquilo que Deus valoriza. Aquilo que Deus dá um valor muito grande. Então, os princípios que a gente vai ver agora aqui são princípios gerais que a gente encontra em todas as leis, tá? A gente vai dar uma olhada nisso e depois a gente entra, então, justamente no decálogo, que é a nossa próxima aula. Primeiro conceito, primeiro princípio encontrado na Bíblia, nessas leis que Deus deu: vida emprestada. Vida emprestada. Então, a Torá, ou quando a gente fala Torá, você entende, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é isso, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a Torá afirma em vários textos que a vida, os bens, o mundo, tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Tudo recebemos e tudo devemos deixar. Olha que coisa interessante. Várias vezes a Bíblia fala sobre isso. O que Deus deu para nós é emprestado. Isso é um conceito da mordomia. Tudo que nós temos não é nosso, foi emprestado por Deus para nós
para a gente poder seguir a risca e usar isso de uma maneira muito sábia, tá bom? Outro conceito importante é sobre relacionamento. As leis que havia ali falavam muito sobre nós, os judeus, respeitarem os outros, respeitarem. A expressão uns aos outros, ou os outros, aparece diversas vezes nas leis que Deus deu na Torá, várias vezes ali. E o objetivo final das leis é justamente a harmonia entre os seres humanos. Você sabia que na legislação do Antigo Testamento, no povo de Israel, não havia advogado? Porque o advogado é assim, né? Você foi acusado de alguma coisa, você contrata um advogado e ele vai te ajudar no processo. Não havia advogado para o povo de Israel naquele período. Por quê? Porque o objetivo de um juiz não era dizer quem estava certo e quem estava errado. Não era isso. O objetivo de um juiz, nessa época, usando os princípios da lei de Deus, era restabelecer uma harmonia que foi quebrada por uma ação injusta. Então, se meu carro de boi bateu no carro de boi de outro camarada lá, de um outro vizinho lá, e aí a pergunta era quem está certo, quem está errado e tal. Não, na batida, um acusando o outro, houve uma quebra de relacionamento. Eu perdi o respeito já pelo meu vizinho já ficou bravo comigo, perdeu o respeito, a gente já se xingou, falou mal um do outro e tal, o relacionamento foi quebrado. Então o papel de um juiz, de acordo com as leis que Deus deu no Monte Sinai, não era um papel de dizer quem está certo e quem está errado, para eu dizer assim, ó, viu? Eu falei que eu estava certo, agora você vai pagar tudo. Não, era restabelecer essa harmonia que foi quebrada. Então as leis elas tinham um papel muito bonito nesse ponto. Não era para dizer quem está certo, quem está errado, mas era para restabelecer uma harmonia que foi quebrada. Outro princípio que nós encontramos na lei de Deus, nas leis especialmente, é justamente o respeito pela vida. Deus ele é muito enfático em dizer isso, em respeitar a vida. E é um texto muito bonito que existem dois mandamentos com promessa. O primeiro é o 5º mandamento de honrar pai e mãe. Mas há um outro texto que não é um mandamento, mas há uma promessa também que diz assim, ó, Deuteronômio 22, versos 6 e 7. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os dias. É um texto interessante, porque aqui tem o contexto em que foi escrito. Imagina, né? Você está caminhando, encontrou um ninho caído ali no chão e tal, e você fala, e agora, o que eu faço? Se a gente vivesse no mundo de hoje, essas leis existissem para o nosso mundo de hoje, alguns diriam, não, o que foi, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Se o ninho caiu, eu vou pegar os ovinhos, vou ir para casa, vou fritar, vou comer, ou vou pegar o passarinho, vou depenar e vou fazer um frango ensopado lá em casa. Mas não era esse o objetivo de Deus com as leis. Era que eles, de maneira especial, respeitassem a vida e pudessem restituir a mamãe passarinho junto com seus filhotes no galho. Ou se houvesse uma necessidade, eu poderia pegar aqueles pássaros para alguma finalidade dentro da casa, do meu trabalho, alguma coisa assim. Mas o respeito pela vida. Há 2 mandamentos com promessa, justamente envolvendo os pais. Tanto a mamãe passarinho, quanto os nossos pais no 5º mandamento, esses dois princípios dizem justamente o respeito para com os responsáveis da transmissão da vida. Então, quando a gente respeita isso, Deus vai prolongar os nossos dias na terra. Que coisa linda, né? O que Deus deu mais no Monte Sinai? Além disso, Deus deu uma outra coisa também. Deus falou muito sobre os princípios humanitários. E uma palavra que aparece aí é a palavra xenofobia. Xenofobia é justamente essa atitude contra estrangeiros. E Deus foi muito enfático em dizer para eles, olha, estrangeiros têm que ser respeitados. Os estrangeiros, eles têm um papel importante. Nós vemos muito, né? O objetivo, nós vemos na verdade 24 vezes Deus falando sobre a necessidade de amar, respeitar e proteger o estrangeiro. Então não era porque o povo de Israel era um povo escolhido que os demais povos deveriam ser rejeitados. Agora você percebe, lá no Novo Testamento, na época de Jesus,
Quando você vê os judeus rejeitando os gentios, é como se eles pegassem tudo isso que Deus falou lá na Torá e desconsiderassem. A gente não vai seguir isso aqui, a gente vai seguir apenas o que a gente quer. Então, o que Deus deu no Monte Sinai para o povo foram muitas leis, mas especialmente uma que falava contra a xenofobia, foram princípios humanitários. E há um outro ponto interessante também, aqui na tela diz assim, ó, ao elevar o escravo e o pobre à categoria de pessoas, porque para muitos judeus, até hoje muitos povos, né, olham para si mesmo e dizem, nós somos gente, o resto não é gente, não é povo. Mas quando você colocava o escravo e o pobre à categoria de pessoas, a lei, ela instituiu para todos o direito ao trabalho e ao repouso. Lembra do mandamento, do quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo das tuas portas para dentro. Então, todos, tanto escravos quanto estrangeiros, pobres, pessoas que não tinham condições, todos tinham direito ao trabalho, mas também tinham direito ao descanso. Deus elevava todos à mesma categoria, todos são seres humanos e precisam ser tratados com respeito. Um outro princípio que aparece aqui é a escravatura também. Então o povo de Israel, ele, por uma prática dos outros povos, acabou copiando essa forma de trabalho, né, que era a escravatura, mas o texto de Deuteronômio capítulo 15, verso 12 a 15 diz, quando teu irmão hebreu ou a tua irmã hebreia se vender a ti, porque era uma prática, né? Eu não tenho como pagar, então eu vou me vender como escravo, vou ficar trabalhando para você. Então, 6 anos ele vai te servir para pagar essa dívida. Mas no 7º ano você vai despedir forro. Forro significa livre, ele não tem mais carta de alforria, né? Agora ele está livre para ser quem ele é. Forro de ti. E quando despedires de ti, forro não o despedirás vazio. Então, além de alguém tinha uma dívida comigo e pagava com a sua vida, com o seu serviço, então agora o que eu fazia? No final de 6 anos, no 7º ano eu falava, agora você está livre, pode ir embora, mas você não vai apenas vai embora de mãos vazias, eu vou te dar algumas coisas para você levar, tá bom? Outro princípio interessante sobre a autoridade, aí na sua apostila tem todos os detalhes sobre isso, a autoridade era muito importante, ao mesmo tempo que devia haver equidade é tratar todos os seres humanos como merecem, como eles merecem, e isso era um princípio muito bonito, também se falava sobre hierarquia. Então não é porque é todo mundo igual que não tem hierarquia, não. O respeito aos pais, a Bíblia fala sobre isso. Amaldiçoar os próprios pais e ainda feri-los é considerado uma falta muito grave na Bíblia, muito grave, com uma punição severa. Outro ponto interessante de Levítico, todos devem levantar-se diante das pessoas idosas. É uma prática que os japoneses, por exemplo, fazem, tratam os idosos com respeito muito grande. Nossa sociedade ocidental é um pouco diferente nesse ponto, mas para o povo de Israel, os idosos eram muito importantes porque eles representavam uma autoridade. Se alguém é surdo ou cego, ninguém tem o direito de amaldiçoar o primeiro, o surdo, e nem de enganar o segundo, o cego. Então, se alguém faz isso, a Bíblia também diz que vai ter consequências. Outro ponto, tanto o juiz como o príncipe devem ser respeitados, porque eles eram responsáveis pela autoridade diante do povo de Deus. E o outro ponto interessante, a lei ela limitava os abusos de poder do rei. O rei não podia ter muitos cavalos, muitas mulheres e não devia acumular prata nem ouro. Me diga um rei na Bíblia que teve muitos cavalos, muita prata, muito ouro e muitas mulheres e desrespeitou tudo isso. Quem foi? Um rei na Bíblia que fez isso. Alguns, na verdade, mas teve um especialmente que foi Salomão. Salomão ele desrespeitou essa lei que Deus havia instituído para o povo de Israel, essa autoridade, e ele acabou desrespeitando essa lei e o resultado foi uma sucessão de problemas que a gente vai ver mais lá na frente. E por último, dentro dessa parte dos princípios, a propriedade. A propriedade era algo muito importante na Bíblia. Então, em primeiro lugar, você tinha a obrigação de restituir o que foi achado. Eu achei alguma coisa, uma carteira. Então é minha. Como é que a frase lá o que é achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não era assim.
você precisava restituir o que foi achado. Havia uma obrigação de pagar diariamente os empregados. Diariamente não era todo dia dar o salário para ele, mas era contar todos os dias trabalhados, era uma obrigação. Uma interdição de mudar os marcos nas propriedades, então havia uma proibição severa. Sabe o que são os marcos, né? Aqueles terrenos antigos assim que o pessoal bota um palanque ali, um mourão, alguma coisa assim, uma pedra para dizer, olha, aqui é a divisa de um terreno do meu com o teu. Então havia uma proibição também para mudar, a Bíblia falava, não mudem os marcos antigos. Então uma pessoa que, eu vou mudar um pouquinho para ganhar meio metro aqui, a Bíblia também fala contra isso e dá uma punição severa. E há um outro ponto, é uma proibição de enganar em pesos e medidas ou de qualquer outro modo. Então, veja, pense bem, imagina se todas as pessoas do nosso país hoje, do Brasil, seguissem as leis que Deus deu lá no Monte Sinai para o povo de Israel. Restituir o que foi achado, pagar corretamente os empregados, não mudar os marcos das propriedades e não enganar em pesos e medidas ou de qualquer outro modo. Imagina como seria a nossa sociedade hoje. Seria um lugar certamente muito melhor. Se o Brasil hoje não segue todos os princípios, faça você a sua parte, siga, arrisca, seja um verdadeiro cristão honesto e verdadeiro, seguindo os princípios que Deus instituiu ali no Monte Sinai. E nós vamos então para dentro dessa parte, agora, apenas respondendo uma pergunta, e a famosa lei de Talião? A lei de Talião é bem clara, olho por olho, dente por dente. Se eu fui lá e estava trabalhando e arranquei a mão de um amigo meu, de um colega de trabalho, eu devo estender minha mão e ele vai lá e corta também. É isso. Se eu quebrei um dente dele, ele vem e quebra o meu. Essa é a lei de Talião. Mas quando a Bíblia fala olho por olho, dente por dente, ela quer dizer exatamente isso? Não. Não é eu pagar com a mesma moeda. Mas olho por olho, dente por dente, é no sentido, como diz aí na tela, que todo delito deve ser reparado proporcionalmente ao dano causado e que deveria ser tratado no nível jurídico, exigindo a intervenção de um juiz, no caso, um juiz que deveria ser justo, né? Então, o que seria isso? Eu devo reparar o que... Vamos supor, eu tenho um trabalhador lá que está lá trabalhando e ele tem uma enxada. E eu, por um acidente, acabei passando com o meu carro de bois naquela época em cima da enxada e quebrei a ferramenta de trabalho, a única que ele tinha. Então, o que é melhor? Ele vir quebrar a minha enxada para que a gente fique igual? Não, não era essa a lei de Talião. A lei de Talião é que eu deveria restituir algo proporcional a ele. Nesse caso, eu dou uma enxada nova, já que eu quebrei. Entende? Então, em algumas situações onde havia morte e tudo isso, como é que essa família vai sobreviver se eu acidentalmente matei um colega de trabalho, alguma coisa assim? Então eu deveria restituir proporcionalmente ao dano que eu causei. Essa é a lei de Talião. Agora, a lei de Deus, ela tem uma validade que ela é eterna. A lei de Deus, ela tem uma validade que ela é eterna. E essa parte final da nossa aula diz justamente isso. A lei não era somente a revelação da vontade e da graça de Deus, mas a revelação da sua santidade. A lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos, refletia muito o caráter que Deus queria que o povo tivesse. E a lei, ela representava o caráter de Deus, ela representava a sua justiça, perfeição, a sua bondade, a verdade. Há muitos textos da Bíblia que exaltam a lei de Deus, porque ela é uma expressão do caráter e da vontade de Deus para o seu povo. Então, o povo de Israel saiu da terra do Egito, foi até o Monte Sinai, e lá recebeu as revelações de Deus, especialmente as suas leis. E dentro desse conjunto de leis, no coração das leis, havia justamente os 10 mandamentos, que é o tema da nossa próxima aula. Os 10 mandamentos. Então essas leis, elas serviam para que os povos pudessem viver em harmonia. E de maneira especial, há uma frase aqui da nossa apostila que eu quero finalizar, que diz assim, a forma que Deus pretendia que a nação santa e hoje nós, a igreja cristã, vivessem é justamente essa.
uma vida definida por palavras como justiça, equidade, santificação, obediência, santidade e fé. Tudo isso é resumido numa vida que segue os princípios divinos detalhados na lei moral. Olha que coisa linda! Justiça, equidade, santificação, obediência, santidade e fé. São os princípios que Deus desejava que o povo de Israel vivesse. Por quê? Se eles vivessem dessa forma, certamente esse povo representaria muito bem a Deus. E ao representar muito bem a Deus, eles estariam fazendo como... Eu tenho essa caneta aqui para escrever no tablet. Aqui tem um ímã. Quando eu aproximo aqui, eu tô aqui longe, ela não sofre atração, mas quanto mais chego perto, ela chega uma hora que ela gruda por si só. Até de baixo para cima, ela gruda, porque existe uma força que atrai, uma força atracional. Se o povo cumprisse as leis que Deus deu para eles e tratassem todos dentro do seu território com equidade, com justiça, com amor, com santidade, com obediência, com tudo como Deus havia pedido, eles atrairiam muitos povos. E esse era o objetivo de Deus e o povo estava caminhando para esse objetivo. Por fim, queridos, nós vimos na nossa aula de hoje que o povo saiu do Egito, foi até a terra do Sinai, o Monte Sinai, e ficou lá 11 meses, recebendo toda a revelação de Deus. O que Deus estava fazendo com eles? Preparando esse povo para que eles representassem a Deus diante das nações na terra de Canaã. Ali estava o povo, pronto para ir em direção à terra prometida. Mas antes, Deus precisava educar, ensinar, mostrar, burilar aquele povo que estava meio bruto, para que eles pudessem servir a Deus de todo o coração. Então, nessa história que a gente está vendo ao longo da Bíblia, a gente chega nesse ponto, onde o povo recebeu as leis e estava pronto agora para usar essas leis como uma bênção para todo o mundo. O povo foi chamado para ser uma bênção a todos os povos. E que Deus nos ajude hoje também a sermos uma bênção, a vivermos a lei de Deus no nosso coração, a praticarmos a lei de Deus diante das pessoas, para a gente atrair o olhar das pessoas para uma família, uma vida, tanto financeira quanto educação dos filhos, que possa glorificar a Deus e usar como exemplo daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe muito você e que a bênção do Senhor possa estar sobre os seus estudos também. Eu quero que você veja agora aí a tarefa de casa, tá bom? A tarefa de casa é ler o livro de Êxodo capítulo 20, um capítulo conhecido, que fala justamente sobre os 10 mandamentos, que é o nosso tema da próxima aula. E você também vai ler o livro Para Além da Lei, o capítulo 7, tá? Eu extraí esse capítulo e vou enviar no grupo do WhatsApp para você ler também isso aí antes da nossa próxima aula, para preparar o seu coração para aquilo que a gente vai estar estudando, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Quero convidar você então para a gente orar e pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Querido e bondoso Senhor, muito obrigado pela nossa aula de hoje, pela maneira como o Senhor conduziu cada minuto, Senhor, de quase uma hora que nós tivemos aqui de aula, que a Tua bênção possa estar sobre nós, sobre cada um dos alunos, e que a gente continue aprendendo da Tua palavra, estudando a Bíblia e compreendendo, Senhor, o plano, a vontade, especialmente a missão que o Senhor tem para nós nesse mundo. Abençoa cada um, as nossas famílias, a nossa casa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.